Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24. E eu quero compartilhar com você aqui uma palavra que certamente será muito frutífera para a sua vida. João, capítulo 12, versículo 24. Para você que é novo ou nova por aqui, eu já te convido desde já a se inscrever no canal, a estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E te faço também um convite especial para você entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, um grupo fechado, sem conversas paralelas e feito exclusivamente para te mandar o link dos devocionais todos os dias. E dessa forma você vai ter uma ferramenta, um plus, para poder se manter constante, sempre dedicando breves minutos do dia para comer desse alimento espiritual, desse pão diário que é a palavra de Deus. Para entrar no grupo do WhatsApp, o link está aqui na descrição e eu vou deixar também fixado nos comentários e fixado no topo do chat, tá bom? Vamos lá, gente. João capítulo 12, versículo 24, está escrito assim: Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ficará sozinho. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Olha só, eu lhes digo a verdade. Se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ficará sozinho. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Tem uma frase que o Senhor Jesus me deu e de tempos em tempos eu repito ela no Instagram. Coisa boa a gente tem que repetir, né? De tempos em tempos eu reposto esse post inicial que Deus me deu, que eu intitulei o seguinte: Quando nós pedimos a Deus um fruto, Ele nos dá uma semente. Pense nisso. Quando nós pedimos a Deus um fruto, Ele nos dá uma semente. Tem um filme que fez muito sucesso aqui no Brasil, chamado Todo-Poderoso. Não sei se você vai se lembrar, esse filme foi estrelado pelo ator Jim Carrey, humorista Jim Carrey. E o roteiro do filme, basicamente, era Deus saindo de férias por um tempo, olha que interessante. E Deus deixa os seus poderes com o Jim Carrey. E o Jim Carrey tem ali os poderes de Deus durante um tempo. Esse filme fez muito sucesso aqui no Brasil e ele teve uma continuação que não fez tanto sucesso assim, mas eu assisti, Todo-Poderoso 2. Foi com outro ator que também é conhecido, mas não é tão conhecido como o Jim Carrey, tanto que eu não lembro o nome dele agora. Mas é interessante que tem uma cena em Todo-Poderoso 2, o enredo é o mesmo, né? Deus ali levanta alguém para poder, enfim. E nesse filme, tem uma cena muito interessante onde Deus está conversando com uma pessoa. E Deus pergunta assim para a pessoa tá meio chateada, né? Reclamando assim das dificuldades da vida, como a vida virou de cabeça para baixo. E Deus pergunta para a pessoa o seguinte: Você não me pediu paciência? A pessoa diz: Sim. Então, eu te dei situações para você treinar a sua paciência. Você não me pediu perseverança? A pessoa: Sim. Então, eu te dei situações para você treinar a sua perseverança. Note que paciência, perseverança e tantas outras coisas são um fruto. E para um fruto se formar, é preciso que ele nasça a partir de uma semente. Então, sempre que nós pedimos a Deus um fruto, Deus nos dá uma semente. Alguns dias atrás eu fiz um devocional aqui com o título 3 formas de crescer espiritualmente. E eu expliquei que uma dessas 3 formas são os desertos da vida. Essas situações difíceis, mas que são os nossos professores. Quantas lições preciosas nós aprendemos nas dificuldades da vida, não é mesmo? E as dificuldades da vida, elas vão nos ajudar a desenvolver algumas características da nossa personalidade, algumas características do nosso ser, alguns frutos do Espírito, sim, por que não? Através dessas situações difíceis. Então, sempre que nós pedimos a Deus um fruto, Ele nos dá uma semente. Isso nos leva a manter o olhar sempre atento para todas as oportunidades da vida. Entende? Sempre preste atenção para os problemas que aparecem diante de você. Porque, normalmente, as oportunidades, as grandes oportunidades da vida, elas vêm embrulhadas em forma de problema. Vou até repetir isso aqui porque é importante você gravar. As oportunidades da vida, a grande maioria das vezes, elas vêm embrulhadas em forma de problema. E quando você tem esse olhar de discernimento, você vai perceber muitas oportunidades que Deus está colocando diante de você. Então, ao invés de você murmurar, você tem que aproveitar, porque uma grande porta vai se abrir nessa situação que você julga complexa, que você julga difícil, que você julga impossível. Deus está colocando você na cara do gol. Abre os teus olhos para isso. Agora é interessante, gente, que
João 12, 24, fala que a semente precisa morrer. Jesus, ele traz essa frase com várias aplicações. A principal delas, na minha opinião, é que Jesus estava falando de si mesmo. Ele precisava morrer para que muitos frutos pudessem nascer a partir disso. Eu sou um fruto da morte de Jesus. Você também. Nós somos salvos por esse sacrifício. Mas dentre as aplicações dessa palavra, é muito interessante nós sabermos que toda a semente que Deus nos dá, ela, antes de se tornar um fruto, vai passar por um processo. Agora, você já percebeu que dentro de uma semente pequenininha, por menor que ela seja, ela tem um potencial ali de se tornar uma árvore, e essa árvore dar frutos, desses frutos surgirem novas sementes, que vão surgir novas árvores, novos frutos, e nesse ciclo, a partir de uma pequena semente, você pode criar uma grande floresta. Olha que interessante isso. A partir de uma pequena semente, você pode criar uma grande floresta, porque ali naquela semente tem um potencial. Mas para que a semente alcance o seu potencial, ela precisa morrer. E, gente, esse aqui é um dos retratos mais fidedignos de toda a palavra de Deus. Porque o evangelho de Jesus é um chamado para a morte. Você sabia disso? Jesus, numa outra passagem, ele diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus traz um convite para a morte. Mas que morte é essa? É a morte do próprio eu. E quando se fala da morte do próprio eu, algumas pessoas confundem isso. Porque Deus, ele nos deu uma personalidade. Deus, ele nos deu características específicas. Deus, ele nos deu algumas peculiaridades que você tem e outra pessoa não tem. Deus não quer tirar isso de você, porque ele te deu isso. Essa morte do eu significa crucificar a nossa inclinação para o mal, a nossa inclinação para o pecado, a nossa inclinação destrutiva que todo ser humano carrega desde o Éden. Desde que Adão e Eva comeram esse fruto, o fruto proibido, perdão, toda a humanidade ela já passa a vir com a natureza caída. Essa natureza caída é passada geneticamente, de pessoa para pessoa. Portanto, todos nós temos um potencial de maldade dentro de nós. Você já percebeu que dá muito trabalho ensinar o que é certo para uma criança, mas não dá trabalho nenhum ensinar o que é errado? Na verdade, você nem precisa ensinar o que é errado. A criança já aprende, parece que automaticamente. Por que esse automaticamente? Porque há uma inclinação na natureza humana para as coisas pecaminosas, para os desejos da carne, para as coisas ruins, para o egoísmo e tantas outras coisas. Então, sempre que Deus nos dá uma semente, para que essa semente alcance o potencial, é necessário morrer. Morrer fala de processo. Processo fala de sacrifícios. Tem alguns processos que você precisa lidar na sua vida e sem esses processos você nunca vai alcançar o potencial que Deus te deu. Gente, para ser sincero, não é muito difícil lembrar de algumas pessoas, já lembrei de várias aqui, pessoas que tinham assim potenciais muito grandes em todas as áreas que você imaginar. Tem exemplo para dar aqui em todas as áreas. Potencial ministerial, potencial esportivo, potencial artístico, potencial empresarial, uma série de coisas. Infelizmente, essas pessoas não alcançaram, não realizaram o potencial que Deus lhes deu, porque elas não encararam, muitas delas não encararam o processo que é necessário para que a semente morra e venha dar frutos. Por que a gente tem medo de morrer? Porque a gente não confia no Deus da vida. Quem não confia no Deus da vida tem medo da morte. Tiago, você não tem medo da morte? Você quer morrer? Bom, querer morrer eu não quero. Quero ainda viver, quero ter muitos filhos, netos, bisnetos. Não sei se Jesus vai voltar, então se ele não voltar nesse tempo ainda, eu vou ter ainda neto, bisneto, tataraneto e quero aí desfrutar muito tempo ainda em vida. Mas eu não tenho receio do que vai vir pós-morte. Por quê? Porque eu creio no meu Senhor. Porque eu creio num Deus que dá vida além da morte. Eu creio que a vida não acaba quando você para de respirar e alguém vai fazer o seu funeral, vai colocar o teu corpo no caixão. A palavra de Deus me garante que tem algo além disso. Então a morte, ela não deve ser encarada como um desastre. A morte, ela precisa ser encarada como uma etapa do processo. Agora pega essa lição e aplica para tantas sementes que Deus colocou na sua vida. Quando você pega uma sementinha e joga ela no chão, e vai plantar ela, cuidar dela, regar,
colocar ali no lugar onde o sol, a incidência solar vai fazer aquela semente se desenvolver, você está fazendo bem ou mal para aquela semente? Está fazendo bem, não é verdade? Mas quantas vezes Deus, ao nos plantar, a gente acha que Deus está nos destruindo? O plantar de Deus, o plantio de Deus, parece, às vezes, com a destruição. Tiago, parece que Deus está me amassando. Parece que Deus está me esmagando, parece que Deus está me pegando. Calma, descansa. Deus não quer te destruir. Ele quer te transformar. E quando você abraça esses processos de Deus, você vai passar por essa etapa onde a semente morre, mas ela morre para dar muitos frutos. Tem vários vídeos curtos nas redes sociais correndo, fazendo comparativo. Você deve ter visto já esses vídeos. E eles fazem comparativos sobre os seus planos e os planos de Deus. Os seus planos e os planos de Deus. Os seus planos e os planos de Deus. E é interessante que esses vídeos sempre começam assim. Os planos de Deus parecem algo que inicialmente deu tudo errado. Parece algo que inicialmente ali saiu do nosso controle, porque sai mesmo. E nem tem que estar no nosso controle, tem que estar no controle dele. São coisas que aos nossos olhos, meu Deus, parece que não vai acontecer. Mas o fruto disso é muito maior, é muito mais rico, é muito mais poderoso. Agora, quantas coisas você deixou de viver em Deus porque você não topou os processos da vida? Entende? Quando nós lidamos com a semente, nós estamos falando de um presente, olhando para o presente, tendo uma visão do futuro. Você pega uma semente aqui na mão agora. Eu estou olhando para ela no presente, mas eu tenho a partir dela uma visão de futuro. Todas as vezes que Deus te colocar diante de uma oportunidade, diante de uma porta, diante de uma situação, viva essa situação no presente, mas com uma visão de futuro. E essa visão de futuro muitas vezes vai guardar o teu coração dentro do propósito de Deus. Fizeram certa vez uma experiência, e a experiência é a seguinte: pegaram um cara para trabalhar numa coisa que não faz sentido nenhum. Por exemplo, você vai apertar esse parafuso e depois você vai desapertar esse parafuso. Apertar esse parafuso e desapertar esse parafuso, sem sentido nenhum. E aí falaram o seguinte pro cara: olha, você vai ganhar muito mais dinheiro, você vai ganhar 10 vezes mais do que o seu emprego atual. É só isso que você vai fazer, apertar o parafuso e desapertar o parafuso. Aí no início, né, a pessoa pensando, olha, 10 vezes mais o salário que eu ganho, então vou lá para esse emprego. E quando fizeram esse experimento, não foi com uma pessoa só, foi constatado, foi constatado com várias pessoas. As pessoas, logo elas se desanimavam, se frustravam e algumas chegavam a surtar. Porque no início, o dinheiro é muito atrativo, né? Poxa, 10 vezes mais. Porém, o fazer aquela coisa, apertar parafuso, desapertar parafuso, sem propósito nenhum, isso é uma tortura para o ser humano. Gente, já é comprovado cientificamente. Eu não acredito só porque é comprovado cientificamente. Mas até para você que não acredita nisso, eu quero ver comprovação. Pesquise cientificamente. Fazer coisas sem propósito é uma forma de tortura. E sabe por que muitas vezes a vida fica insuportável para nós? Porque a gente perde a visão do propósito. Porque a gente perde a visão do futuro. A gente olha para a semente e não enxerga com a visão de futuro que aquela semente vai se tornar uma árvore, que vai frutificar, que vai se tornar uma floresta, que vai abençoar e que pode abençoar muitas pessoas, que pode causar um grande impacto na sua vida, na sua família, na vida de outras pessoas que você nem conhece. E quando a gente perde essa visão de futuro, rapidamente a vida se torna uma grande tortura. Mas eu estou aqui hoje para te lembrar, Deus está falando com você. Você precisa recuperar a visão de propósito. E sempre que você olhar para uma semente, você precisa enxergar florestas a partir dela. Porque Deus faz grandes coisas através de pequenas sementes. E para a gente fechar, gente, esse nosso devocional, é interessante que quando uma semente ela é plantada, a primeira coisa que surge dela é a raiz. E salvo pouquíssimas exceções, e se for pesquisar bem, tem umas pouquíssimas exceções, a maioria das raízes, elas ficam escondidas, não é verdade? Ficam ali abaixo da terra. Sabe o que significa isso? É que a primeira coisa que tem que ser desenvolvida é dentro de nós e não fora. Quem tenta mudar de fora para dentro, normalmente não aguenta a pressão e para. Mas quando você entra num processo com Deus, onde você passa a mudar de dentro para fora, essa é a única forma de transformação. É a única mudança que é sustentável. Então,
Quando Deus começa a fazer coisas dentro de você, você vai morrendo para o seu próprio eu. Algumas raízes já começarão a ser desenvolvidas dentro de você. Mas quem está te olhando ao redor não consegue entender. Não consegue entender porque agora você busca Deus, porque agora você lê Bíblia, porque agora você ora, porque agora você tem fé no Criador, porque agora você tem um relacionamento com Deus. Quem está de fora não entende, mas você sabe que algumas coisas já mudaram dentro de você. Os primeiros frutos, eles não são visíveis. A raiz, normalmente, não é visível, mas a raiz é a parte mais importante da planta. Porque se você corta a raiz, se destrói a planta. Se você cortar, você tirar o fruto, nasce outro fruto. Se você tirar a folha, nasce outra folha. Se você cortar um galho, nasce outro galho. Mas se você cortar a raiz, ela não nasce mais. Então, a raiz é a parte mais importante. E por coincidência, que eu brinco com você dizendo que é jesuicidência, né? A raiz é a parte que não aparece, muitas vezes. A parte da planta que não aparece. É a parte dela que toda a planta é nutrida. Isso fala, gente, de um relacionamento com Deus no secreto, onde os homens não veem, mas o teu Pai, que está em secreto, que te vê em secreto, ele te vê e te recompensa. E aí eu me lembro daquele versículo, se não me engano, em Mateus capítulo 6, quando Jesus fala assim, ó, quando você orar, entra no teu quarto em secreto, teu Pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Existe um nível de relacionamento com Deus que os homens não verão, as pessoas ao seu redor não verão, mas você precisa cultivar essa intimidade com Deus, porque ela é a raiz que vai te sustentar em todo momento, em todo momento, em todo momento. Você precisa carregar esse fogo dentro de você. Sabe por que muitos jovens cristãos, quando entram na faculdade, eles abandonam a fé cristã? Porque muitos deles vivem num fogo que está ao seu redor. A pessoa cresce na igreja, tem amigo na igreja, tem namorado, namorada na igreja. Ele está ali com fogo ao redor dele. As pessoas ao redor dele são cristãs, as conversas ao redor dele são cristãs, os amigos ao redor dele são cristãos. Então, quando ele sai daquele ambiente e vai para um ambiente completamente novo, ele perdeu aquele fogo que está ao redor dele. Aí ele não consegue mais sustentar a temperatura com Deus. Mas quando você carrega um fogo dentro de você, meu amado, minha amada, você pode ir para os lugares mais frios da face da terra. O teu coração continuará queimando por Jesus, pegando fogo por Jesus. E essa semente continuará dando fruto, porque não é mais o que está aparecendo, mas são coisas que o homem não vê e Deus vê. Quando Deus escolhe Davi, ele fala justamente isso para Samuel, né? Samuel ficou encantado com os irmãos de Davi. Os irmãos de Davi, guerreiros, altos, bonitos. A Bíblia fala que eles tinham muita formosura, eram muito bonitos. Samuel fica encantado com aquilo. Aí Deus fala assim, ó, Samuel, tudo bem que você está encantado aí com os irmãos de Davi, mas não olhe para a aparência. Vocês, homens, olham muito para a aparência, mas eu, o Senhor Deus, eu vejo o coração. Entende? Então, o que importa é o que está dentro de você. Porque quando a semente morrer, a primeira coisa que vai se desenvolver são as raízes. E com as raízes fincadas em Cristo, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza que você se torna imparável. É impossível o propósito de Deus não se cumprir na sua vida se você tiver com as raízes firmadas em Deus. Mas para que todo o potencial que Deus preparou para você se cumpra, você, como semente, precisa morrer. Porque, como diz João capítulo 12, versículo 24, eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ficará sozinho. Mas se morrer, produzirá muito fruto. Você recebe essa palavra hoje? Então vamos orar ao Senhor para fechar esse devocional. Santo Deus, muito obrigado por essa direção, por essa revelação do alto, através da sua palavra. Eu quero te pedir, Deus, para que todas as pessoas que estão orando comigo nesse momento, que têm sementes nas mãos, sementes dadas por ti, ó Pai, nos dá coragem para nós morrermos para o nosso próprio eu, morrermos para o mundo, morrermos para as coisas velhas, morrermos para o que temos que morrer, a fim de que o Senhor frutifique em nossas vidas. Meu Pai, nos dá coragem, disposição para entrar e encarar os teus processos. E nunca nos deixe, Pai, perder a visão do propósito. Se tem alguém aqui nesse momento, Senhor, que perdeu a visão do propósito, eu te peço que o teu Santo Espírito restaure isso na vista e na visão dessa pessoa, no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Receba isso, meu irmão, minha irmã. Deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito, muito, muito importante
para que essa transmissão alcance mais pessoas. Quer saber de uma coisa? Eu acho que nunca teve aqui um devocional com 150 likes. Vamos fazer isso hoje? Será que a gente alcança? Vamos ver, né? Deixa o seu like aí. Antes de sair dessa transmissão, comenta aqui como Deus falou contigo. Eu sempre faço questão de ler e responder todos os comentários. E eu quero te convidar para você se inscrever no canal, estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã e clicar no link, o primeiro link que está na descrição, fixado nos comentários e fixado no chat, para entrar no nosso grupo exclusivo de WhatsApp, tá bom? Tamo junto sempre, gente. Shalom no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.